Vamos então dar continuidade à atividade 9, preenchendo a segunda tabela e esboçando os gráficos das funções I, J e M. Bem, note que o que diferencia da primeira tabela são as bases, das funções. Na primeira tabela nós tínhamos aqui base 2 e aqui agora nós temos base 1/2. Na segunda aqui, na função G, nós tínhamos base 3 e agora nós temos base 1/3. E na outra aqui nós tínhamos base 4 e aqui nós temos base 1/4. Então o Azinho que mudou, no primeiro item nós tínhamos o A maior do que 1. Nesse nós temos o A entre 0 e 1, tá? Então aqui o Azinho ele está entre 0 e 1. Lembrando que A sempre tem que ser um número positivo e diferente de 1. Então, pegando os valores para x. Quando x for igual a 2, nós vamos ficar que o I de 2 vai ser igual a 1/2 elevado ao quadrado. Uma fração elevada a uma potência, nós elevamos o numerador e o denominador a essa potência. Então, nós vamos ficar com 1/4. Então, nós temos o par ordenado 2 e 1/4. Para quando x for igual a 1, nós vamos ficar que I de 1 vai ser igual a 1/2 elevado a 1. Que é o próprio 1/2. Então, nós vamos ficar com o par ordenado 1 e 1/2. Quando x for igual a 0, nós vamos ficar que o I de 0 é igual a 1/2 elevado a 0. Todo número elevado a expoente 0 é igual a 1. Então, temos o par ordenado 0 e 1. E quando x for igual a menos 1, vamos ficar que I de menos 1 vai ser igual a 1/2 elevado a menos 1. Toda vez que eu elevar um número a um expoente negativo, faz-se o inverso da base. O inverso da base, que é 1/2, é 2. Então, nós vamos ficar com o par ordenado menos 1 e 2. Já vamos representar esses pontos do gráfico. Vamos lá. Quando x for 2, y vale 1/4. Então, olha, 2 e 1/4. Então, 1/4 é esse pedacinho aqui dividido em 4 partes. Vamos pegar uma, Então, nós vamos ter este ponto aqui, Quando x for igual a 1, y vale 1/2. Então, 1/2 está mais ou menos, está aqui, Um pouquinho maior do que 1/4. Quando x for igual a 0, y vale 1. Então, nós temos este ponto. E quando x for igual a menos 1, y vale 2. E se a gente pegasse o x valendo menos 2, nós íamos substituir aqui, nós vamos ficar com 1/2 elevado a menos 2. Isso aqui daria 2 elevado ao quadrado, que seria 4. Então, teríamos o ponto aqui, menos 2 e 4. Estou acrescentando só para vocês terem uma ideia de como que é essa curva, tá? Então, unindo esses pontos aqui, temos aqui, então, o gráfico, um esboço do gráfico da função I de x igual a meio elevado a x. Bom, vamos fazer para j de x, então. Vamos lá. Para quando o x for igual a 2, nós vamos tirar aqui o j de 2, vai ser igual a 1/3 elevado ao quadrado. Isso aqui vai ficar 1/9. Então, quando x for igual a 1, então nós temos o par ordenado aqui, 2
e 1/9. Para quando x for igual a 1, nós vamos ficar que j de 1 vai ser igual a 1/3 elevado a 1, que é o próprio 1/3. Então, nós temos o par ordenado 1 e 1/3. Para quando x for igual a 0, nós vamos ficar que o j de 0 vai ser 1/3 elevado a 0. E 1/3 elevado a 0 é igual a 1. Então, temos o par ordenado 0 e 1. E quando o x for igual a menos 1, vamos ter que o j de menos 1 vai ser 1/3 elevado a menos 1. Isso aqui é igual a 3. Então, temos o par ordenado menos 1 e 3. Vamos representar esses pontos no gráfico. Vou mudar a cor aqui, né? Então, vamos lá, ó. Para quando x for 2, y vale 1/9. Então, 1/9 é menor do que 1/4, né? Então, ele está bem próximo aqui do zero, tá? Para quando x for igual a 1, y vale 1/3. Um pouquinho menor aqui, né? Que 1/2, né? Para quando x for 0, y vale 1. Para quando x for igual a menos 1, y vale 3. E só para ter uma ideia, se eu pegasse para o x valendo menos 2, eu ia ficar assim, ó, que o j de menos 2 vai ser 1/3 elevado a menos 2. Isso aqui vai dar 3 elevado ao quadrado, que vai dar 9. Então, se o x for menos 2, y vale 9. Então, seria um ponto aqui, né? Ó. Unindo esses pontos aqui, vamos ficar com uma curva mais ou menos assim, né? Bom, vamos fazer para m de x. Para m de x, para quando o x for igual a 2, nós vamos ficar assim, ó, que o m de 2 vai ser 1/4 ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 1/16, tá? Então, nós vamos ficar com o par ordenado 2 e 1/16. Para quando x for igual a 1, nós vamos ficar que o m de 1 vai ser 1/4 elevado a 1, que é o próprio 1/4. Então, nós vamos ficar com o par ordenado 1 e 1/4. Para quando x for 0, o m de 0 vai ser igual a, todo número elevado a expoente 0 é igual a 1. Então, vamos ficar com o par ordenado 0 e 1. E para quando x for igual a menos 1, nós vamos ficar que m de menos 1 vai valer 4. Então, temos o par ordenado menos 1 e 4. E se eu pegasse para o m de menos 2, eu ia encontrar, então, o par ordenado menos 2 e 16, né? Porque 1/4 elevado a menos 2, você inverte a base. Então, vai ficar 4 ao quadrado. Bom, representando esses pontos no gráfico. Então, nós vamos ficar assim, ó. Que se o x for igual a 2, y vale 1/16. Ele está aqui bem próximo do zero. Se o x for igual a 1, y vale 1/4. Ele está bem próximo aqui também do zero. É menor que 1/3, né? E se o x for igual a 0, y vale 1. Se o x for igual a menos 1, y vale 4. E se ele for menos 2, vale 16. Então, unindo esses pontos aqui, ó, vamos encontrar um gráfico mais ou menos desse tipo. Bom, então, esboçando esses gráficos no GeoGebra, eles são uns gráficos bem chatinhos de se fazer, principalmente nessa parte
quando ele vai se aproximando do eixo X, né? Fica difícil a gente estar visualizando. Então eu recomendo que vocês utilizem o GeoGebra, joguem essas formulinhas lá, e vocês vão encontrar um gráfico desse tipo aqui, tá? Então nós temos aqui a primeira funçãozinha aqui, que é I, né? I de X. Essa em azul é J de X. E a em verde aqui é M de X. Tá? Essa aqui é um meio, essa é um terço, essa aqui é um quarto. Bom, analisando algumas coisinhas aqui, igual fizemos no gráfico anterior. O domínio, falando sobre o domínio. O domínio são os valores que nós podemos escolher para x. Então, para x não existe nenhuma restrição. Então, aqui nós podemos pegar qualquer número real para o x. Tá? Então, o domínio aqui, ó, né, que é esse eixo aqui, ó, podemos pegar qualquer valor. Então, o domínio é igual ao conjunto dos números reais, sem nenhuma restrição. A imagem. Qual que é a imagem? Note que esse gráfico, os valores de y são sempre positivos. Eu posso estar pegando determinados valores para x, que eu vou encontrar um y muito pequeno, muito pequeno, mas ele nunca vai chegar a zero. Né? Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, 1 meio elevado a x. Se eu pegasse, por exemplo, um x valendo 10, por exemplo, eu ia encontrar 1 sobre 1024. Dá um número muito pequeno, muito próximo de zero, mas isso nunca vai dar zero e muito menos negativo. Então, a imagem são sempre esses y aqui positivo. Então, a imagem são todos os y pertencente aos reais, tal que y seja maior do que zero, ou seja, positivo, tá? Bom, uma outra coisa que nós podemos perceber aqui, tá? Que todos esses gráficos, eles interceptam o eixo y nesse ponto aqui, ó. No ponto 0, 1, ou seja, quando x for igual a 0, y vale 1. Então, novamente, isso se deve a quê? Se deve ao fato de nós termos a elevado a 0. Né? Todo número elevado a expoente 0 é sempre igual a 1. Então, todos eles vão cortar, ou seja, vão interceptar o eixo y nesse ponto 0 e 1. E uma outra coisinha importante é que esses gráficos aqui, ó, percebam que à medida que aumenta o valor de x, o valor de y diminui. Então, nesse caso aqui, eles são decrescentes, né? E isso se deve ao fato das bases estarem entre 0 e 1, tá? Então, nós temos que I de x é igual a meio elevado a x. A outra que nós temos, j, a funçãozinha j, nós temos 1/3 elevado a x. E a funçãozinha m, nós temos 1/4 elevado a x. Então, toda vez que essa base, o azinho, estiver entre 0 e 1, os gráficos vão ser decrescentes.